Diretamente do primeiro dia do ElevaPrev, aqui em São Luís, Maranhão, nós estamos entrevistando muitos palestrantes que compartilharam conhecimento essenciais e transformadores para quem estava presente aqui no evento. E agora eu vou falar com o Dr. Luiz, que trouxe uma palestra magnífica, que falou sobre o poder das vendas consultivas, né, para o Exato. advogado previdenciarista, que eu acredito que não só o advogado previdenciarista, que é porque o nicho, o tema abordado do congresso é esse, mas eu acredito que tudo que o Dr. Luiz trouxe na palestra pode ser aplicado na advocacia de qualquer área. Perfeito. Então, primeiramente, eu quero parabenizar por Obrigado. esse conhecimento que você trouxe aqui para o Maranhão e agradecer também por ter aceitado o convite de participar do podcast do Recorte Jurídico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kent. Prazer estar aqui com você. Prazer, primeira vez no Maranhão. Ah, é? É, primeira Tá vez. gostando? Aqui é maravilhoso. Eu Maranhão é não consegui perfeito. ficar o tempo que eu queria para ir nos Lençóis, Ô, porque rapaz. amanhã eu já volto, mas está sendo uma experiência bem legal para mim também. Ó, não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas você tá deixando de conhecer algo muito lindo aí, É viu? igual ir em Minas e não comer um tropeiro, um pão de queijo, né? Não é? Imagina. E Luiz, que bacana, cara. Agora explica pra gente, né? É um termo novo, né, para muitos advogados, que é essa questão da venda consultiva. Explica pra gente o que que é a venda consultiva e como fazer esse tipo de venda, que eu acredito que é um termo muito novo para muito advogado. Perfeito. Qual que é o grande contexto aqui, Kennedy? Todo processo comercial complexo, ele exige uma venda que ajude a pessoa a tomar consciência que muitas das vezes é um problema que ela nem sabe que ela tem. Sim, É diferente de uma venda transacional, quando você vai comprar um terno, sim, você sabe a cor, o caimento, o tamanho, você já está decidido, você já tem a sua loja preferida que você entra, já está decidido a fazer a compra, paga o produto e sai. É um processo decisório que você precisa mostrar para a pessoa que ela tem uma situação que pode impactar no futuro, e isso é pouco tangível agora, sim. de modo que ela não consegue, ao tangibilizar isso, compreender a solução que está sendo apresentada. O que eu trouxe para cá é uma lógica baseada num conceito chamado spin selling, que é um estudo científico de 12 anos, feito em diversas empresas americanas, teve milhares de dólares investidos, Sim, e que estudou o comportamento humano com 120 psicólogos ao longo desses 12 anos em 35 mil processos de vendas. E como que as pessoas decidem fazer negócio. E por que isso faz muito sentido? Porque o estudo entendeu que a metodologia mais eficaz numa venda complexa, numa venda consultiva, ela não é ostensiva. Ela é, pelo próprio nome, uma espécie de consultoria. sim. À medida que a advocacia tem dificuldade, pelas regras do jogo, que não me cabe dizer se são rigorosas ou não, se são boas ou ruins, mas são as que existem de fato, existe um desafio muito grande na captação de clientes, mas que, por consequência, toda empresa precisa fazer negócio, precisa vender para se sustentar, para gerar crescimento, para gerar retorno, margem e lucro para o empreendedor. E a advocacia vem fazendo essa migração. Esse conceito do spin selling, ele cai como uma luva para o Sim, advogado. sim, Porque sim. se ele é consultivo, ele não fere o código. E se ele faz as pessoas tomarem clareza dos seus problemas, as pessoas se convencem à medida que são prestadas a essa metodologia, perdão. Então por isso que atende muito bem e é a metodologia que a gente adere na Precato e tem muita expertise para agregar valor para o congressista aqui. Eu concordo com tudo que você trouxe para a palestra sobre a necessidade que o advogado tem em dominar essa habilidade. Eu acho que tudo na vida, desde o primeiro choro ali para amamentar, tudo é uma venda, não deixa Sim, de ser, exato. que é o poder da gente tentar convencer uma outra pessoa de forma positiva, lógico, a tomar determinadas ações. Sim, Mas a gente percebe que muito advogado ainda tem um certo preconceito sim, com o termo vender, porque sim, eles acham que, eu me encapsular ali no arquétipo de um sim. vendedor talvez não seja algo legal. Como fazer para educar esses advogados a mudar esse mindset em relação a esse tópico de vendas? Se o advogado não fechar contrato, o que acontece com o escritório? Fecha. É uma questão que é mais emocional do que racional essa barreira. Inclusive, eu falei sobre isso na palestra, porque se eu só entro com o conteúdo técnico, eu não retenho a atenção do advogado para esse aspecto importante, que é saber fechar contrato. Sim, É sim. claro
que a gente não pode mercantilizar a profissão, que é uma das coisas que está prevista no Sim, próprio código. E é por esse motivo que a metodologia faz sentido, porque não é uma questão de venha, feche contrato comigo, é uma questão de como que está a sua situação hoje. Inclusive, a lógica do Spin Selling é uma sigla que é situação, problema, implicação e necessidade. E a metodologia implica no quê? Kennedy, qual que é a sua O situação? pessoal só Minha me situação é A. ligava assim antes da gente Então, a chamar situação o A próximo te gera que tipo de planejamento. problema? E aí Temos você percebe aqui se a pessoa nos sabe ou não que ela, se ela sim, tem arredores, sim, consciência desse problema. pessoal, os A partir deste empreendedores problema, Kennedy, pós-graduados, as aí tem implicações de os você lanches, resolvê-lo tem ou não barzinha, são tem essas. Então, a açaí, sua né? necessidade, no Vamos final das prestigiar contas, aí é a baseada no culinária impacto de se resolver ou não o maranhense problema. aqui E aí, quando e você pretendemos entende a situação, o colocá-la, problema, a implicação e viu? qual a necessidade, você consegue adequar a Gente, sua proposta com essa base palestra em um aqui problema que precisa foi ser bem resolvido, porque vai comentada gerar e problema no muito futuro para aquele cliente. esperada. E Quem isso aqui é uma forma de se consegue, fazer uma coisa é vendas querer, sem ser né? ostensivo, Outra sem coisa ser é fazer o extremamente processo lesivo, sem completo. É a ser captação, extremamente comercial. é o É uma fechamento, os consultoria, só que honorários, é a intencional, porque venda você e é o molda a resultado. perspectiva de valor Quem daquele aqui sim. cliente para, consegue através da metodologia, fechar resolver uma situação. Que eu até planejamento comentei na palestra que presidenciário eu de trouxe, e captação? acontece com o próprio lead num Quem vende comercial, planejamento é que existe um presidenciário? viés de confirmação. As Quem pessoas, faz elas, isso? Quem tem na esse tipo prática, de elas cliente? amam Levanta a gastar mão para dinheiro, mas mim. não gostam de Quem vendedor não enchendo a tem o cabeça tipo dela Sim, de de sim, cliente? O produto. Maranhão sim. não tem Essa metodologia esse faz tipo a de pessoa cliente? refletir nos próprios Maranhão não tem problemas e ela vai se médico? vendendo à medida Maranhão que não ela tem vai respondendo professor? as perguntas que são Maranhão feitas com não tem base na advogados, metodologia. psicólogos, Ela se dentistas convence de que ela que precisa, precisam de um de maneira planejamento presidenciário? autossuficiente, vamos falar assim. O advogado ele usa a Precisam ter um estratégia como um serviço, mapa para ir precisam que isso guiando a esteja pessoa no nesse processo sistema decisório. de E aí, quanto serviços. tempo ela vai E levar agora, para essa tomar a decisão, palestra, ela está vem de mais ponta atrelado à raiz situação, dessa ao impacto necessidade que da o advogado implicação do problema previdencialista e a tem real de achar necessidade de se fechar um e contrato agora. só Entendeu? Excelente. tem de A depender, venda, de achar e só nitidamente, é tem um de mudar. processo, né? Como você mesmo Exatamente, não falou, existem as trocar etapas o que você comprometimento tem do meu que escritório com o traçar ali processo com selling. início, meio e fim, Nós temos aí na mas mão o existe também planejamento muitos presidenciário, erros, né? Qual os erros que você que acredita é que o advogado ele mais comete na hora de vários, mas a vender? gente precisa saber Ele trabalhar com ele não desde a entender aquisição. que uma E para objeção num falar processo sobre comercial esse tema tão não é importante uma hoje, uma rejeição especialista pessoal. do Não é uma assunto, questão que ele maranhense precisa levar para o também, pessoal. A né? pessoa não está É rejeitando respeitado aqui você. com anos Ela de só prática não percebeu o previdenciária, valor advogado do previdencialista. produto que você Doutor vende Valmelo e ela não Nantes, uma entendeu que de salva de fato ela palmas tem um problema a ser energética para resolvido. entregar É simples tudo assim. o planejamento Normalmente o presidenciário. erro do advogado é tomei uma objeção, não tem interesse, próximo. E não é nem só do advogado, mas eu Sim. te falo até no nosso negócio na Precato, o nosso processo comercial ele leva cerca de 15 dias. Então, 90% dos nossos clientes fecham Entrega negócios depois de tudo. 15 dias de Conta tudo processos que faz. comerciais de abordagem, Boa follow-up e tarde, negociação. previdenciaristas, tudo Onde que bem eu com quero chegar com vocês? isso? Bom, Nesses primeiramente, 15 gostaria de dias, fazer um parte monte desse de evento tão objeção vai importante desse acontecendo. mês. Sim, E o sim. advogado, às Parabéns, vezes, por uma Gleice, decisão mais parabéns, Cássio, emocional do parabéns, que Ciro, racional, ele previdenciário, leva a OAB, objeção para o por pessoal e não convidar entende, às vezes, qual que é a princípios de causa mais um raiz evento dela. da classe Que basicamente podem previdenciária. ser duas. Pode ser uma O objeção assunto que eu real vou de falar interesse. é o Eu meu quero, negócio. mas tem um problema A, Não tem um uma problema prestação B, de tem um problema dinheiro. C, que são Então, vou questões a compartilhar serem um pouco do meu resolvidas dia a dia com na minha educação, experiência com nutrição do vocês. lead ou Falando um negociação de pouco do termos, Albert, ou eu objeção de comecei no fuga, escritório de que é quando advocacia ele lá em exatamente não 2008, percebe valor na ainda abordagem. Aí ele voltado começa para a falar perguntas que vai advogadas, pensar, semana juntamente com Sim. o que vem pessoal ele olha, secretariado porque lá, no OAB, momento ele não quer previdenciário. fazer, no próximo Então, eu já momento ele passei pensa por melhor. todas as Só que a fases, gente talvez sabe que você ele não vai esteja me pensar, vendo ele não hoje. vai voltar, e aí o Medo, advogado perde o insegurança, domínio da será que negociação. vai dar Olha, certo? muito Como é bacana. que Eu vai tenho ser? certeza que quem teve a Então, oportunidade de vou falar assistir a sobre sua palestra medo, saiu vou daqui falar com de conhecimento trabalho, a prático que já gente dá para vai colocar na conversar a parte das segunda-feira, né? Legal, especificidades. Eu exato, acho que esse é uma das Então, eu vou vantagens da explicar como o venda, porque é algo processo. que é muito Eu vou rápido. Por pedir mais a que você velocidade fale de que tem um vocês processo, para o processo mas a ficar bom. tomada de decisão para quem Obrigado quer pelo convite. mudar, Hoje eu quero falar começar aqui a totalmente da aplicar a software, venda ou ela seja, a consultiva, ela pode plataforma ser muito que rápida ali, a inibe todas as implementação. antecedências, E eu quero para a gente agradecer por conversar sobre ela. ter Então, nosso disponibilizado um bate-papo nesta pouquinho do noite seu é: tempo, já tem compartilhado pessoal de fato? essas Pode ser positivo. informações. E para quem E a quer acompanhar o advocacia seu hoje, trabalho, saber um ela pouco mais sobre a acontece e metodologia, precisa ter uma existe alguma rede partícula prática. social, algum canal de Então, eu comunicação que eles comecei possam a começar a descentralização usufruir? da perfeito, entrevista Kennedy. Dois no canais. comercial, Tem o meu perfil profissional, em arroba gestão o de Luiz Madeira, pessoas, Luiz com em Z, construção de que é pessoas o que perfil cuida que eu das uso para dar recepções, que cuida da publicidade ao maneira trabalho como que eu as faço como pessoas, sócio os da colaboradores Precato, Uhum. ligados ao responsável pelo
pelo relacionamento institucional, e aí o relacionamento institucional é uma frente de estabelecer comunicação da Precato como empresa especializada
aquisição de ativos judiciais. E esse é o nosso know-how, porque é um produto super complexo, é um produto que gera muito receio para todo mundo. Sim. E a gente aplica isso no dia a dia. Mas também tem o @precato, que é a rede da nossa empresa, que é onde a gente comunica com o cliente final. Quando existe uma demanda por crédito, ele utilizar a ferramenta da cessão de ativos como opção de liquidez imediata para fugir da burocracia do governo quando tiver uma demanda. E tem especificamente falando o @precatoadv, que é o perfil que a gente utiliza para comunicar diretamente com a advocacia, porque como sócio que cuida dessa frente institucional, existe uma lacuna muito grande de informação, de clareza, para a construção de um ambiente seguro, para que as negociações aconteçam respeitando o protagonismo do advogado, para que os clientes tenham suporte jurídico de qualidade, tanto na hora de ceder quanto na hora de esperar, e principalmente o protagonismo do escritório seja protegido. Para a gente, na Precato, não existiria possibilidade de ceder um ativo judicial se o advogado não exercesse o protagonismo fundamental dele de ganhar o processo. Sim, Só existe um precatório MRPV para negociar porque o advogado ganha o processo. sim. E o protagonismo do advogado é uma questão que a gente não abre mão e a gente transparece isso nas relações. E esses perfis dão mais insumos para estabelecer esse relacionamento, criar esteira comercial com escritórios, atender melhor os clientes e construir mais posicionamento estratégico para esse produto que ainda existe muito tabu, mas num trabalho de formiguinha eu vou construir nesse caminho para torná-lo mais acessível para todo mundo. Excelente. Olha, nós estivemos aqui com o Dr. Luiz, falou sobre um tema muito importante, que é a venda consultiva na advocacia previdenciária. E para você que está do outro lado, que quer acompanhar histórias como essas e outras mais, já sabe, basta seguir as nossas redes sociais, corre agora e vai lá no Instagram Recorte Jurídico e também no nosso canal oficial do YouTube. E lembrando que toda semana tem conteúdo novo e nós estamos aqui aguardando por vocês. Tchau, tchau.